Em nome do Senhor, eu sou Eliakim Cordeiro, esse é o nosso canal, o Cordeiro e o Leão. Quero trazer aqui, desta feita, neste vídeo, a primeira apologia de Justino. Estamos falando sobre apologética e hoje nós vamos simplesmente ler a sua primeira apologia. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e se inscrever para nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo em nome de Jesus. A apologia, a primeira apologia de Justino, o mártir, o Justino romano. Ao imperador Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto. Ao seu filho Veríssimo, filósofo, e a Lúcio, filho natural do César, filósofo e filho adotivo de Pio, amante do saber, ao Sacro Senado e a todo o povo romano, em prol dos homens de qualquer raça, que são injustamente odiados e caluniados. Eu, Justino, um deles, filho de Prisco, que o foi de Báquio, natural de Flavianápolis, na Síria Palestina, compus este discurso a esta súplica. Segundo, a razão exige dos que são verdadeiramente piedosos e filósofos, que, desprezando as opiniões dos antigos, se estas são mais, estimem e amem apenas a verdade. De fato, o raciocínio sensato não só exige que se abandonem os que realizaram e ensinaram algo injustamente, mas também que o amante da verdade, de todos os modos e acima da própria vida, mesmo que seja ameaçado de morte, deve estar sempre decidido a dizer e praticar a justiça. Vós ouvis em toda parte que sois chamados piedosos e filósofos, guardiões da justiça e amantes da instrução, mas que o sejais realmente é coisa que deverá ser demonstrada. Com o presente escrito, não pretendemos bajular-vos, nem dirigir-vos um discurso como mero agrado, mas pedir-vos que realizeis o julgamento contra os cristãos conforme o exato discernimento da investigação, e não deis a sentença contra vós mesmos, levados pelo preconceito ou pelo desejo de agradar homens supersticiosos, ou movidos por impulso irracional ou por boato crônico. De fato, vós dizemos, estamos convencidos de que, através de ninguém, pode ser feito algum mal a nós, enquanto não se demonstrar que somos praticantes da maldade ou nos reconheçamos como malvados. Vós podeis matar-nos, mas não condenar-nos. Terceiro, para que não se pense que se trata de alguma fanfarronada nossa e opinião audaciosa, pedimos sejam examinadas as acusações contra os cristãos. Se for demonstrado que são reais, castiguem-nos, como é conveniente que sejam castigados os réus convictos. Porém, se não há nenhum crime para interrogá-los, o verdadeiro discurso proíbe que por um simples boato malévolo se cometa injustiça contra homens inocentes, ou melhor dizendo, acometais contra vós mesmos, que acreditais ser justo que os assuntos sejam resolvidos não por julgamento, mas por paixão. Com efeito, todo homem sensato manifestará que a melhor exigência, ou ainda mais, que a única exigência justa é que os súditos possam apresentar uma vida e um pensar irrepreensíveis, e que, por outro lado, igualmente, os mandantes deem sua sentença, não levados pela violência e tirania, mas segundo a piedade e a filosofia. Se assim governantes e governados podem gozar de felicidade. Foi assim que, em algum lugar, um dos antigos disse:
Se os governantes e os governados não forem filósofos, não é possível os estados prosperarem. Cabe a nós, portanto, expor ao exame de todos a nossa vida e os nossos ensinamentos, para que não nos tornemos responsáveis pelo castigo daqueles que, ignorando a nossa religião, pecam por cegueira contra nós. Contudo, o vosso dever é também ouvir-nos e mostrar-vos bons juízes. Com efeito, daqui para sempre, informados como estáis, caso não hajais com justiça, não tereis nenhuma desculpa diante de Deus. Não se deve castigar um nome. Quarto, não se deve julgar que alguém seja bom ou mau por levar um nome, se prescindimos das ações que tal nome supõe. Além disso, se examina aquilo de que nos acusam, somos os melhores homens. Todavia, como não consideramos justo pretender que nos absolvam por nosso nome, estamos convictos de maldade do mesmo modo, que nem por nosso nome, nem por nossa conduta se constata que tenhamos cometido crime. O nosso dever é empenhar-vos para não vos tornardes responsáveis de castigo, condenando injustamente aqueles que não foram convencidos judicialmente. Com efeito, em sã razão, de um nome não se pode originar elogio ou reprovação, se não se puder demonstrar por fatos alguma coisa virtuosa ou vituperável. Não castigais ninguém que foi acusado diante dos vossos tribunais, antes que ele seja réu convicto. Contudo, quando se trata de nós, tomamos o nome como prova, sendo que, se for pelo nome, devereis antes castigar os nossos acusadores. De fato, acusam-nos de ser cristãos, isto é, bons, mas odiar o que é bom não é coisa justa. Além disso, basta que um acusado negue com a palavra ser cristão, vós o pondes em liberdade, como quem não tem outro crime a ser acusado. Mas quem confessa que é cristão, vós o castigais apenas por essa confissão. O que se deveria dizer, o que se deveria fazer, é examinar a vida tanto daquele que confessa como daquele que nega, a fim de pôr às claras por suas obras a qualidade de cada um. De fato, da maneira como alguns, apesar de terem aprendido do seu Mestre Cristo a não negá-lo, são induzidos a isso, ao serem interrogados. Da mesma forma, com sua vida má, eles talvez deem motivo àqueles que estão dispostos a caluniar de impiedade e iniquidade todos os cristãos. Mas nem nisso se procede retamente. Sabe-se que o nome e a aparência de filósofo, alguns se arrogam sem terem praticado nenhuma ação digna de sua profissão. E não ignorais que aqueles dos antigos, que professem opiniões e doutrinas contrárias, entram todos na denominação comum de filósofos. Entre eles, houve os que ensinaram o ateísmo, e os que foram poetas contam as imprudências de Zeus com seus filhos. Todavia não proibis ninguém de professar as doutrinas dele. Ao contrário, dais prêmios e honra para aqueles que clara e elegantemente insultam os vossos deuses. A obra dos demônios. 5. O que pode haver nisso? Não fizemos propicião de não cometer nenhuma injustiça, e não admitis essas ímpias opiniões. Vós, porém, não examinais nossos juízos, mas movidos de paixão irracional e aguilhoados por demônios perversos, nos castigam sem nenhum processo, e sem sentir remorso algum por isso. Digamos a verdade, antigamente, alguns demônios perversos, fazendo suas aparições, violaram as mulheres, corromperam os jovens e mostraram espantalhos aos homens. Com isso, ficaram apavorados aqueles que não julgavam pela razão as ações praticadas, e assim, levados pelo medo, e não sabendo que eram demônios maus,
Deram-lhes nomes de deuses e chamaram cada um com o nome que cada demônio havia posto em si mesmo. Quando Sócrates, com raciocínio verdadeiro e investigando as coisas, tentou esclarecer tudo isso e afastar os homens dos demônios, estes conseguiram por meio de homens que se comprazem na maldade, que também fosse executado como ateu e ímpio, alegando que ele estava introduzindo novos demônios. Tentam fazer o mesmo contra nós. De fato, por obra de Sócrates, não só entre os gregos se demonstrou pela razão a ação dos demônios, mas também entre os bárbaros, pela razão em pessoa, que tomou forma, se fez homem e foi achado, e foi chamado Jesus Cristo. Pela fé que nele temos, não dizemos que os demônios que fizeram essas coisas são bons, mas demônios malvados e ímpios, que não alcançaram ou praticam ações semelhantes, nem mesmo aos homens que aspiram à virtude. Não somos ateus. Sexto, por isso também nós somos chamados de ateus, e tratando-se desses supostos deuses, confessamos ser ateus. Não, porém, do Deus verdadeiríssimo, Pai da justiça, do bom senso e das outras virtudes, no qual não há mistura de maldade. A Ele e ao Filho, que dele veio e nos ensinou tudo, ao exército dos outros anjos bons que o seguem e lhe são semelhantes, e ao Espírito profético nós cultuamos e adoramos, honrando-os com razão e verdade, ensinando generosamente a quem deseja sabê-lo a mesma coisa que aprendemos. Não castigueis nossos acusadores. Sétimo, poderão nos objetar que alguns detidos foram condenados como malfeitores? Pode ser, contudo, muitas vezes, condenais muitos outros, depois de averiguar a vida de cada um dos acusados, mas não os condenais pelos motivos de que antes foram condenados. De modo geral, não há inconveniente em confessar que, da mesma forma que entre os gregos, aos que seguem as opiniões que lhes agradam, todo mundo lhes dá o nome de filósofos, como também entre os bárbaros levam o nome comum os que foram e pareceram sábios. O mesmo acontece com os cristãos. Nós vos pedimos, portanto, que sejam examinadas as ações de todos os que vos são denunciados, a fim de que o culpado seja castigado como iníquo, mas não como cristão. Por outro lado, aquele que for comprovadamente inocente seja absolvido como cristão, por não ter cometido nenhum crime. Com efeito, não pedimos que castigueis os nossos acusadores, pois eles já padecem bastante com a maldade que levam consigo e com a sua ignorância do bem. Não queremos mentir. Oitavo, considerai que vos dissemos essas coisas para o vosso interesse, pelo fato de que está em nós a possibilidade de negar, quando somos interrogados. Todavia não queremos viver a mentira, pois desejando a vida eterna e pura, aspiramos à convivência com Deus, Pai e Artífice do universo. E por isso nós nos apressamos em confessar a nossa fé, pois estamos persuadidos e acreditamos que esses bens podem ser conseguidos por aqueles que por suas obras demonstraram ter seguido a Deus e desejado sua convivência, onde nenhuma maldade poderá nos atingir, de fato dizendo de maneira breve, isto é o que esperamos, isso é o que aprendemos de Cristo e ensinamos. De novo, semelhante Platão também diz que Minos e Radamante castigarão os iníquos que se apresentam diante deles. Nós afirmamos que isso acontecerá, mas através de Cristo,
e que o castigo que receberão em seus corpos, unidos às suas almas, será eterno, e não só por um período de 1000 anos, como ele disse. Se alguém diz que isso é incrível ou impossível, nós é que fomos enganados e não outro, até que não sejamos acusados de ter cometido alguma injustiça com nossa nação. Glória a Jesus. Pois nós continuamos a leitura a partir dessa 9ª parte. Amém? Deus abençoe a todos. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.